Uma entrevista ao vivo, um silêncio quebrado por Ana Castela e um nome que Rony jamais imaginou ouvir diante do Brasil inteiro: exploração. É isso que vai virar a vida de João Raul do avesso nos próximos capítulos de Coração Acelerado. Porque enquanto o empresário tenta convencer o público de que João é ingrato, rebelde e culpado pela própria queda, uma cantora famosa decide olhar para a câmera e dizer aquilo que muita gente calou durante anos. E quando essa verdade começa a sair, meus amigos, não é só a imagem de Rony que desmorona. É uma infância inteira que volta como prova, é um contrato antigo que começa a cheirar a crime, e é um pai, Valmir, sendo obrigado a escolher se vai continuar escondido atrás do medo ou se finalmente vai ficar do lado do filho. E se você acompanha essa novela comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o capítulo de hoje não é apenas mais uma briga de bastidor. É daqueles momentos em que a novela pega uma ferida antiga, joga luz em cima e pergunta: quantos anos de sucesso podem esconder uma criança sofrendo por trás do palco? Fica comigo até o final, porque a declaração de Ana pode ser só o primeiro empurrão de uma queda muito maior. E se as provas que Valmir guardou realmente vierem à tona, Rony pode descobrir que o império que ele construiu em cima do silêncio está prestes a ruir. Tudo começa com as câmeras se acendendo no estúdio de Thalita. A luz branca bate no cenário, os técnicos se movimentam nos bastidores, e o clima ali não parece de entrevista comum. Não tem aquela leveza de divulgação musical, não tem sorriso ensaiado, não tem brincadeira para aquecer plateia. O que existe é uma tensão estranha, pesada, daquelas que todo mundo sente antes mesmo da primeira pergunta. Thalita está séria. O público percebe. E do outro lado da bancada está Ana Castela, respirando fundo, com a postura de quem sabe que cada palavra dita ali pode virar manchete, processo e guerra. Thalita começa agradecendo a presença dela, mas Ana não entra naquele jogo de educação vazia. Ela olha para a apresentadora, depois para a câmera, e deixa claro que aceitou estar ali porque ficar em silêncio também cobra um preço. E essa frase, dita com firmeza, muda o ar do estúdio, porque Ana não está ali para cantar, para promover show, para falar de carreira. Ela está ali para falar de João Raul. Está ali para defender um homem que naquele momento está sendo massacrado por uma narrativa construída para transformá-lo em vilão. Rony vinha tentando vender ao público uma imagem muito conveniente, a de que João Raul simplesmente abandonou tudo, que virou as costas para os fãs, que destruiu a própria carreira, que mordeu a mão de quem o alimentou. E esse tipo de mentira, meus queridos, quando é repetida muitas vezes, começa a machucar mais do que qualquer contrato, porque ataca a dignidade da vítima. Faz o público olhar para quem sofreu e perguntar se ele não está exagerando. Faz a pessoa se sentir culpada por tentar respirar. Mas Ana não aceita essa versão. Quando Thalita pergunta se ela acredita que João foi ingrato, Ana não vacila. Ela diz que conhece o artista, conhece o homem por trás dos palcos e sabe que aquela história não combina com quem ele é. A plateia se cala. Não é um silêncio vazio. É um silêncio de atenção, como se todo mundo entendesse que uma porta proibida acabou de ser aberta. Thalita, percebendo o peso da fala, pergunta quem é o verdadeiro João Raul. E Ana responde não como fã, não como colega de profissão tentando ser simpática, mas como alguém que viu de perto o tipo de entrega que muita gente ignora. Ela fala de um homem dedicado, um artista que respeitou o público mesmo quando estava exausto, um cantor que subia ao palco com o corpo destruído, com o emocional abalado, com a vida pessoal em pedaços, mas ainda assim entregava tudo porque acreditava que decepcionar os fãs era pecado. E aqui está o primeiro ponto que Rony nunca esperava. Ana não defende João dizendo que ele é perfeito. Ela defende João dizendo que ele foi usado. E isso muda tudo. Thalita então pergunta o que realmente fez João romper com Rony. A resposta vem como uma faca curta, sem enfeite. João finalmente criou coragem para parar de aceitar abuso. O estúdio congela. A palavra abuso não passa despercebida. Ela cai na bancada, atravessa as câmeras, explode nas redes sociais e chega como uma bomba na casa de cada pessoa que estava acompanhando aquela entrevista. Porque uma coisa é falar de briga empresarial, outra coisa é falar de abuso. E quando Ana escolhe essa palavra, ela obriga todo mundo a olhar para uma história que Rony queria manter enterrada. Thalita tenta entender melhor. Pergunta de que abuso Ana está falando. E é aí que a entrevista deixa de ser apenas uma defesa pública e começa a virar acusação. Ana explica que Rony nunca tratou João Raul como um artista de verdade. Tratava como posse, como produto, como uma máquina de dinheiro que precisava funcionar mesmo quando estava quebrada por dentro. E meus amigos, essa é uma das falas mais dolorosas de todo esse conflito. Porque quando uma pessoa é explorada desde pequena, ela cresce achando que cansaço é obrigação, que medo é disciplina, que dor é preço do sucesso. E João Raul carregou isso durante anos.
Enquanto o Brasil via brilho, aplauso, palco e fãs gritando, por trás existia um menino que talvez só quisesse dormir, estudar, brincar, ficar doente em paz, ser filho antes de ser artista. Thalita insiste. Quer saber desde quando essa exploração teria começado. Ana respira com dificuldade, como se estivesse escolhendo palavras que não machucassem ainda mais. Mas não existe jeito suave de dizer uma verdade dessas. Então ela diz, desde a infância. João Raul era apenas uma criança quando começou a trabalhar como se carregasse responsabilidades de adulto. E enquanto muita gente via um menino talentoso, Rony enxergava lucro. A plateia reage. Algumas pessoas levam a mão à boca. Outras balançam a cabeça, indignadas. A câmera fecha no rosto de Ana, e ela continua. João perdeu o direito de estudar com tranquilidade. Perdeu descanso. Perdeu momentos de família. Perdeu pedaços da infância que nunca mais voltam. E talvez seja isso que doa mais. Dinheiro se recupera, carreira se reconstrói, contrato se quebra, mas infância roubada não tem segunda via. Nesse momento, o público que estava em casa começa a entender que a briga entre João Raul e Rony não nasceu agora. Não nasceu de uma discussão recente, de orgulho ferido ou de dinheiro. Nasceu lá atrás quando o menino foi colocado no centro de uma engrenagem grande demais para o tamanho dele. Uma engrenagem de shows, viagens, obrigações, multas, cobranças e medo. E uma vez que essa engrenagem começa a girar, ela não pergunta se a criança está cansada. Ela só pergunta quanto ainda pode render. Thalita, com o rosto cada vez mais sério, lembra que a acusação é grave. Pergunta se Ana entende as consequências do que está dizendo. E Ana, em vez de recuar, fica ainda mais firme. Ela sabe, mas também sabe que continuar calada teria consequências piores. Porque o silêncio, nesse caso, não protege ninguém inocente. O silêncio protege quem se aproveitou. E essa frase, ainda que dita com outras palavras, é o coração do capítulo. O que destruiu João Raul não foi apenas Rony, foi o sistema inteiro ao redor dele. Foi cada pessoa que viu demais e falou de menos. Foi cada adulto que percebeu que o menino estava sendo exigido além do limite e preferiu chamar aquilo de oportunidade. Foi cada contrato assinado sem pensar na criança que existia por trás do artista. Quando Thalita pergunta se Ana considera aquilo exploração infantil, Ana não se esconde atrás de meias palavras. Ela considera. Porque fazer uma criança trabalhar sem descanso não é cuidado com carreira. Obrigar um menino a sustentar uma estrutura milionária não é empresariamento. Transformar sofrimento em agenda cheia não é oportunidade. É abuso com roupa bonita. É exploração vendida como sonho. E nesse ponto a entrevista já não pertence mais ao programa. Ela pertence ao país inteiro. Os cortes começam a circular. As frases aparecem nas redes. Gente que antes acusava João Raul começa a reler a história. Fãs que tinham se sentido abandonados começam a lembrar de vídeos antigos, entrevistas estranhas, olheiras escondidas, viagens uma atrás da outra. Aquela imagem de um menino sempre sorrindo mesmo quando o olhar parecia pedir socorro. Ana então faz o gesto que mais atinge João, mesmo de longe. Ela fala diretamente com ele. Não como estrela falando para outra estrela, mas como alguém dizendo, você não está sozinho. Ela pede que ele lute, que não abaixe a cabeça. Que não aceite sair dessa história carregando a culpa que não é dele, porque João não destruiu a carreira. João tentou salvar a própria vida. E quando Ana termina essa fala, Thalita parece se preparar para seguir a entrevista por outro caminho. Só que a produção se movimenta. Um assistente passa atrás das câmeras. Alguém fala no ponto eletrônico. Thalita leva a mão ao ouvido e a expressão dela muda. Não é surpresa comum. É aquela surpresa de apresentadora experiente que acabou de receber uma notícia capaz de mudar o programa inteiro. Ela olha para Ana e avisa que algo inesperado acabou de acontecer. Ana franze a testa, ainda emocionada. A plateia, que já estava presa em cada palavra, percebe o suspense e começa a cochichar. Thalita então revela que Maiara e Maraísa estão acompanhando a entrevista e pediram para entrar ao vivo. O estúdio explode. Não é apenas barulho de fã. É a sensação coletiva de que a declaração de Ana deixou de ser uma voz isolada e começou a virar movimento. Porque uma cantora famosa falando já era perigoso para Rony. Mas outras artistas importantes querendo entrar na conversa tornam tudo mais difícil de controlar. Se antes ele podia dizer que Ana estava exagerando, que estava emocional, que estava comprando briga por amizade, agora a pergunta muda. Quantas pessoas do meio artístico sabiam? Quantos profissionais viram João Raul sendo sugado por uma rotina impossível e ficaram calados? Quantos nomes ainda podem aparecer para confirmar que aquilo não era invenção? O telão do estúdio acende. A imagem demora um segundo para estabilizar. E esse segundo parece uma eternidade. Ana passa a mão no rosto, tentando se recompor. Thalita olha para a câmera com aquele brilho de quem sabe que está diante de uma transmissão histórica. O público se inclina para a frente.
E mesmo antes de Maiara e Maraísa dizerem qualquer coisa, o simples pedido para entrar ao vivo já funciona como uma nova prova social. João Raul não está gritando sozinho no escuro. Há gente poderosa começando a olhar para o que fizeram com ele. E imaginem Rony vendo isso de algum lugar. Talvez com o celular na mão, talvez em uma sala fechada, talvez tentando ligar para alguém de sua equipe antes que o estrago cresça. O homem que sempre gostou de controlar contratos, agenda, imagem e dinheiro agora vê uma coisa que contrato nenhum segura, a opinião pública mudando de direção. E quando a opinião pública muda, a ameaça deixa de ser só jurídica. Vira reputação. Vira patrocinador perguntando. Vira empresário evitando aparecer ao lado dele. Vira fã antigo revisitando vídeos de João criança e enxergando dor onde antes via apenas talento. Nesse ponto, meus amigos, o capítulo ganha uma camada ainda mais perigosa. Porque Rony não está sendo acusado apenas de ter sido duro. Ele está sendo acusado de ter transformado a infância de João em engrenagem de lucro. E para alguém que construiu poder vendendo a imagem de grande empresário, essa acusação é veneno puro. Ela não ataca uma decisão. Ela ataca a origem do império. Thalita, com a audiência crescendo, entende que precisa manter o controle do programa. Ela não pode deixar a entrevista virar gritaria, mas também não pode ignorar o que está acontecendo. A apresentadora conduz tudo com cuidado, como se cada pergunta precisasse abrir caminho sem contaminar a verdade. Ana, por sua vez, não parece interessada em espetáculo. O rosto dela continua sério. Ela sabe que a história é grande, mas sabe também que no centro de tudo existe uma pessoa real, assistindo talvez de casa, talvez tremendo, talvez revivendo uma dor que nunca deveria ter sido pública desse jeito. E é justamente por isso que a fala dela pesa. Ana não tenta transformar João em santo. Não diz que ele nunca errou, nunca falhou, nunca tomou decisão difícil. O que ela faz é separar erro de abuso, separar carreira de prisão, separar rompimento profissional de tentativa de sobrevivência. E essa separação é fundamental, porque Rony queria confundir tudo. Queria que o público enxergasse João como ingrato para ninguém perguntar o que veio antes da ingratidão que ele inventou. Quando essa camada fica clara, o vídeo da entrevista começa a correr como fogo. Trechos curtos, legendas grandes, comentários indignados. Fãs antigos dizendo que agora entendem certas ausências, certas entrevistas frias, certas olheiras que pareciam cansaço comum. Outros perguntam onde estavam os adultos. Outros querem saber que tipo de contrato prendia um menino a uma rotina dessas. E cada pergunta nova empurra Rony para mais perto do lugar que ele sempre evitou, o centro da responsabilidade. E do outro lado, longe do estúdio, João Raul está vendo tudo pelo celular. Essa é uma cena que precisa ser sentida com calma, porque uma declaração pública pode parecer grande para quem assiste de fora, mas para quem viveu a dor, ela mexe em lugares muito íntimos. João está com o aparelho na mão, mas a tela parece pesar mais do que qualquer documento. As notificações não param. Mensagens chegam, vídeos são compartilhados, nomes sobem nos comentários, pessoas começam a mudar de lado. E ainda assim ele não comemora. Agrado se senta ao lado dele e percebe na hora. Aquilo não é vitória simples. Não é alegria. É confusão. É alívio misturado com vergonha. É a sensação estranha de ver o mundo inteiro finalmente enxergar uma dor que você passou anos tentando normalizar. Ela pergunta se ele viu o tamanho que aquilo tomou. João olha para a tela e admite que não sabe o que sentir. E como sentir tudo de uma vez? Como comemorar quando a justiça começa a chegar pelo mesmo caminho que reabre a ferida? Como sorrir ao descobrir que as pessoas estão acreditando em você, se para acreditarem precisam ouvir que sua infância foi destruída? Agrado entende. Ela não força a resposta. Não exige reação bonita. Apenas segura a mão dele e diz, com a delicadeza de quem sabe amar sem invadir, que ele não precisa sentir tudo agora. E isso, meus queridos, é uma das coisas mais importantes que Agrado poderia dizer. Porque vítima passa tempo demais tendo que explicar, provar, reagir, ser forte, ser coerente. Às vezes o maior cuidado é permitir que a pessoa não saiba o que sente. Então João abre um vídeo antigo. E aí a novela acerta em cheio onde mais dói. Na tela aparece um João Raul criança, cantando em um palco, pequeno demais para carregar tanta responsabilidade. Depois vem outra imagem, o menino entrando em um ônibus de madrugada. Não há glamour naquele registro. Não há fantasia de estrela mirim. Existe sono. Existe estrada. Existe infância apertada entre uma apresentação e outra. João trava a tela. A voz dele sai baixa. Ele tinha apenas 9 anos. Agrado olha para o rosto dele e pergunta se ele se lembra daquele dia. João sorri sem alegria, aquele sorriso triste de quem não está voltando a uma lembrança, mas a uma ferida. Ele lembra. Estava com febre. Pediu para não cantar. E Rony, em vez de enxergar uma criança doente, disse que a artista não podia ficar doente. Parem um segundo para pensar nisso.
O menino com febre ouvindo que não tinha direito de parar. O menino aprendendo que o próprio corpo não importava. Que se ele tremesse, cantava. Se chorasse, cantava. Se estivesse exausto, cantava. Porque na lógica de Roney, artista não era pessoa. Era produto. E produto não pede descanso. Agrado sente os olhos marejarem. Ela tenta entender onde estava Valmir nesse tempo todo. João abaixa a cabeça. O pai também estava preso naquela engrenagem, ele diz. Mas isso não apaga a pergunta. Porque medo explica, mas não absolve. Dificuldade pesa, mas não justifica deixar uma criança ser moída. E João carrega essa contradição dentro dele. Sabe que o pai também foi pressionado, mas sabe que precisava ter sido protegido. Ele conta que Roney ameaçava a família com dívidas. Dizia que cancelar show aumentaria o buraco, que parar seria perder tudo, que descansar custaria caro demais. E assim, pouco a pouco, todos foram se convencendo de que sacrificar João era necessário. Talvez ninguém chamasse assim. Talvez usassem palavras bonitas. Compromisso, profissionalismo, oportunidade, futuro. Mas no fim era isso. Uma criança pagando a conta dos adultos. Agrado aperta a mão dele e diz o que João talvez nunca tenha ouvido o suficiente. Você era uma criança. E essa frase quebra João por dentro. Porque quando alguém cresce sendo cobrado como adulto, demora para aceitar que não tinha culpa. Demora para entender que sobreviver não foi fraqueza. Demora para separar responsabilidade de trauma. Ele começa a chorar. Diz que ninguém o tratava como criança. E Agrado segura o rosto dele, olha nos olhos e devolve a verdade que Roney tentou roubar. João não escolheu aquilo. João sobreviveu àquilo. É nesse instante, quando a emoção ainda está aberta, que o celular toca. Número desconhecido. João hesita. Depois atende. Do outro lado está o Dr. Marcelo, um advogado trabalhista. A voz dele é calma, firme, mas carrega uma urgência que muda tudo. Ele explica que recebeu o contato por uma pessoa ligada à antiga equipe e que analisou uma cópia do contrato de João. João coloca no viva voz. Agrado se aproxima. O ar da sala muda. O advogado não começa com promessas vazias. Ele vai direto ao ponto. A multa que Roney usa para ameaçar João pode não ter validade. João se levanta como se tivesse recebido um choque, porque aquela multa era a corrente no pescoço dele. Era o número que o fazia vender bens, abrir mão de segurança, considerar perder a casa, aceitar humilhação para tentar comprar a própria liberdade. Mas o Dr. Marcelo explica que o problema pode ser muito maior. O contrato começou quando João ainda era menor. E há sinais de jornada abusiva, controle de imagem, retenção indevida de valores e possível exploração do trabalho infantil. Cada palavra cai como uma peça de dominó. Jornada abusiva, controle de imagem, valores retidos, exploração infantil. Não é mais apenas uma briga de empresário contra artista. É uma história que pode entrar na justiça como algo muito mais grave. Agrado arregala os olhos. João mal consegue respirar. Ele pergunta se isso significa que a multa pode ser anulada. O advogado responde que pode significar mais do que isso. João talvez possa cobrar o que foi tirado dele. E aí o silêncio toma conta da sala. Porque uma coisa é ouvir que você pode escapar de uma dívida. Outra é ouvir que talvez a dívida verdadeira seja deles com você. João lembra de tudo que já estava disposto a perder. Casa, patrimônio, paz, nome, futuro. Ele se preparou para pagar por uma liberdade que talvez nunca devesse ter sido cobrada. E agora alguém do lado de fora daquela bolha finalmente diz: pare. Não venda mais nada. Não entregue mais dinheiro antes de analisar tudo. Esse é um momento de virada, mas não é catarse fácil. Porque quando a esperança aparece depois de muito abuso, ela assusta. João passou tanto tempo acreditando que Roney sempre venceria, que quase não sabe confiar em uma saída. Agrado pergunta ao advogado se existe chance real de vitória. E a resposta vem com uma condição. Se eles conseguirem provar a rotina de exploração na infância, a chance é alta. Provar. Essa palavra muda o caminho inteiro. Não basta a dor. Não basta a lembrança. Não basta o vídeo antigo. Eles vão precisar de contratos, recibos, agendas, fotografias, gravações, registros de viagem, testemunhas. Vão precisar transformar sofrimento em documento. E isso é cruel, mas é assim que muitas batalhas começam. A vítima primeiro sobrevive. Depois precisa provar que sobreviveu ao que os outros fingiram não ver. O advogado fala em depoimento de quem acompanhou a carreira desde o começo. João entende imediatamente. Antes mesmo de o nome ser dito, ele já sabe. Valmir. E aí o capítulo muda de temperatura. Porque enfrentar Roney é uma guerra. Mas ligar para o próprio pai e perguntar por que ele não te protegeu é outra guerra, talvez mais íntima, talvez mais dolorosa. João fica parado com o celular na mão. Agrado pergunta se ele vai falar com Valmir. João olha para o aparelho como quem encara uma porta antiga trancada há anos. E diz que chegou a hora de o pai escolher de que lado está.
Do outro lado da linha, Valmir atende rápido. Chama João de filho, mas João não responde de imediato. Existe um silêncio entre eles, um silêncio cheio de anos. Um silêncio cheio de noites em ônibus, camarins frios, palcos acesos, febres ignoradas, contratos assinados, dinheiro entrando e uma criança sendo empurrada para continuar. João pergunta sem rodeio. O pai sabia que aquela rotina era ilegal? Valmir não responde. E essa falta de resposta já responde muita coisa. João insiste. A voz dele treme, mas não foge. Valmir finalmente diz que sabia que era pesado. Pesado. Essa palavra irrita João porque diminui tudo. Pesado é trabalhar muito. Pesado é uma agenda difícil. O que João viveu foi uma infância esmagada. Ele lembra ao pai que era criança, que dormia dentro de ônibus, que cantava com febre, que fazia vários shows em sequência quando deveria estar sendo protegido. Valmir sente a voz falhar. Ele sabe. E esse eu sei, não cura nada. Talvez até machuque mais porque confirma que ele viu. Confirma que não foi um acidente invisível. Confirma que havia adultos conscientes ao redor. João então faz a pergunta que estava guardada dentro dele há anos. Por que o pai não o tirou de lá? Por que deixou Rony mandar na vida dele? Valmir se quebra. Não tenta posar de herói. Não inventa desculpa bonita. Ele confessa medo. Medo de perder tudo. Medo de não sustentar a família. Medo da dívida. Medo do poder de Rony. E aqui a novela coloca uma verdade amarga na mesa. Existem pais que amam, mas falham. Existem pessoas que se convencem de que estão protegendo a família quando, na verdade, estão permitindo que um filho carregue o peso inteiro. João chora. Mas a dor dele não vira perdão automático. Ele diz que, para evitar perder dinheiro, Valmir perdeu o respeito do filho. Essa frase corta fundo porque não é grito vazio. É sentença emocional. É o filho colocando em palavras aquilo que o pai talvez já soubesse, mas nunca teve coragem de ouvir. Valmir fecha os olhos. Admite que carrega culpa todos os dias. Só que culpa, sozinha, não muda passado. Culpa não devolve escola perdida. Culpa não apaga show feito com febre. Culpa não devolve as noites em que João Raul precisava de colo e recebeu cobrança. Então João conta sobre o advogado. Explica que há irregularidades no contrato. Diz que vai processar Rony por exploração infantil. E é aí que Valmir surpreende. Ele não pede para o filho pensar melhor. Não tenta proteger Rony. Não fala em escândalo, vergonha, família exposta. Ele manda João fazer isso. João fica imóvel. A surpresa é tão grande que por um segundo ele parece não entender. O pai concorda? Depois de tantos anos de silêncio, Valmir finalmente concorda? Valmir não apenas concorda. Ele diz que vai depor, vai entregar agendas, recibos, cópias de contratos, tudo que guardou. E essa revelação muda o tabuleiro. Porque até ali João tinha memória, dor e uma análise inicial do advogado. Agora pode ter prova documental e testemunho de alguém que esteve lá desde o começo. Alguém que conhece os bastidores. Alguém que sabe como Rony pressionava, ameaçava, controlava e lucrava. Mas João faz a pergunta mais humana de todas. Por que agora? Valmir responde com a voz embargada. Porque não conseguiu proteger o menino que João foi, mas talvez ainda consiga ajudar o homem que João se tornou. E meus amigos, essa frase não apaga o passado, mas abre uma porta. Não é perdão. Não ainda. É responsabilidade. É o começo de uma reparação que chega tarde, mas talvez ainda chegue a tempo de impedir Rony de destruir o futuro de João também. João avisa que isso pode colocar Valmir no meio do processo. E Valmir aceita. Diz que já deveria ter entrado nessa briga há muitos anos e que desta vez não vai fugir. Essa decisão pesa. Porque depor contra Rony não é apenas assinar um papel. É se expor. É admitir falha. É enfrentar perguntas. É colocar documentos antigos na luz. É assumir que, durante anos, o medo falou mais alto que a proteção. A Grado observa tudo sem interromper. Ela segura a mão de João porque sabe que aquele momento não é simples. Parte dele precisa do pai como testemunha. Parte dele queria ter tido o pai como escudo lá atrás. E essas duas coisas convivem no mesmo peito, brigando uma com a outra. João agradece. Valmir pede perdão. E aí vem a resposta mais madura, mais dolorosa e mais verdadeira que João poderia dar. Ele não entrega perdão como se nada tivesse acontecido. Ele diz que primeiro, Valmir precisa ajudá-lo a terminar aquilo. Depois eles conversam sobre perdão. Isso é forte porque coloca cada coisa no seu lugar. Perdão não pode ser usado para fugir da justiça. Perdão não substitui depoimento. Perdão não apaga contrato. Perdão não impede processo. Antes de curar a relação entre pai e filho, Valmir precisa ajudar João a enfrentar o homem que se beneficiou daquele silêncio. Quando a ligação termina, a Grado abraça João. Ela pergunta se ele conseguiu, e ele responde que ainda não. E essa resposta é perfeita para o final, porque mostra que a guerra está longe de acabar. João conseguiu um caminho.
Conseguiu uma aliada pública poderosa. Conseguiu um advogado enxergando irregularidades. Conseguiu o pai prometendo documentos e depoimento. Mas ainda não conseguiu justiça. Ainda não recuperou a infância. Ainda não venceu Roney. Ainda não sabe se o público vai permanecer do lado dele quando a briga ficar mais suja. E Roney, meus queridos, certamente não vai ficar parado. Porque se existe uma coisa que esse tipo de vilão entende é ameaça. Enquanto ele atacava João como ingrato, a narrativa estava sob controle. Ele podia manipular fãs, pressionar contratos, usar dinheiro como corrente. Mas agora a palavra exploração entrou na conversa. Agora Ana Castela colocou luz na história. Agora Maiara e Maraísa podem entrar ao vivo e ampliar ainda mais o alcance. Agora um advogado fala em irregularidades. Agora Valmir pode aparecer com agendas, recibos e contratos antigos. Percebam o tamanho do perigo para Roney. Não é apenas perder dinheiro. É perder a versão da história. É deixar de ser um empresário duro e virar o homem que lucrou em cima de uma criança. E quando essa imagem cola, não existe assessoria que limpe fácil. Por isso, a próxima movimentação dele pode ser desesperada. Roney pode tentar intimidar Ana. Pode ameaçar processo. Pode mandar recado para Valmir. Pode tentar destruir documentos antes que cheguem à justiça. Pode usar a imprensa para dizer que João está inventando tudo por vingança. Pode até tentar pintar a Grado como influência ruim, como se ela estivesse colocando João contra o passado dele. Mas há uma diferença agora. João não está mais sozinho. A Grado está ao lado dele. Ana colocou o nome e a carreira na frente da câmera para defendê-lo. Um advogado apareceu com uma leitura técnica do contrato. Valmir, mesmo tarde, decidiu entrar na briga. E se Maiara e Maraísa realmente forem ao vivo apoiar essa história, o cerco contra Roney pode ficar grande demais para ele controlar. E aqui fica a grande pergunta: será que a declaração de Ana Castela vai ser o empurrão que faltava para Roney finalmente responder por tudo? Ou será que esse vilão ainda tem cartas escondidas para tentar virar o jogo contra João Raul? Porque o mais chocante é perceber que a prisão, se acontecer, não nasce de um escândalo de hoje. Nasce de anos de silêncio. Nasce de um menino com febre obrigado a subir no palco. Nasce de ônibus de madrugada. Nasce de contratos assinados quando João ainda não tinha idade para entender o tamanho da armadilha. Nasce de adultos que tiveram medo, de gente que viu demais, de documentos guardados, de provas esquecidas, de uma carreira inteira construída em cima de uma criança que não podia dizer não. E talvez seja por isso que esse capítulo mexe tanto com a gente. Porque não fala só de fama. Fala de proteção. Fala de família. Fala de pais que falham. Fala de empresários que transformam talento em prisão. Fala de uma vítima tentando recuperar o direito de contar a própria história. João Raul agora tem diante de si uma escolha difícil: seguir até o fim e enfrentar tudo que vier, ou recuar para tentar preservar o pouco de paz que ainda resta. Mas depois da declaração de Ana, depois da ligação do advogado, depois da promessa de Valmir, voltar atrás talvez já não seja possível. A verdade saiu do camarim. Saiu do contrato. Saiu da memória. E entrou ao vivo na casa de todo mundo. Agora eu quero saber de você: João Raul deve perdoar Valmir se o pai realmente entregar as provas contra Roney? Ou existem erros que só podem ser reparados com justiça antes de qualquer perdão? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber de que lado vocês estão nessa história. E se esse capítulo de Coração Acelerado também te deixou com o coração apertado, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque se Valmir entregar agendas, recibos e contratos antigos, Roney pode estar muito mais perto de ouvir a frase que ele sempre achou que seria dita para outra pessoa: você está preso.